Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao novo Fogo, o podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa da Luta contra o Cancro do Pulmão. Hoje vamos nos focar num dos pilares fundamentais no tratamento do cancro de pulmão, a cirurgia torácica. Ao longo desta temporada temos explorado diversas inovações no tratamento do cancro de pulmão. A cirurgia torácica tem evoluído significativamente com novas técnicas e abordagens que permitem intervenções mais precisas, menos invasivas e com melhores resultados para os pacientes selecionados. Compreender o papel atual da cirurgia é essencial para termos uma visão completa das opções terapêuticas. Para dar fogo a esta conversa sobre os avanços na cirurgia torácica, tenho o prazer de receber o Dr. Pedro Fernandes, que é cirurgião torácico no Centro Hospitalar Universitário de São João e no Hospital da Luz Rábida. Realizou a sua formação em cirurgia torácica no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e em 2020 fundou a Unidade Funcional de Cirurgia Torácica do São João, da qual é atualmente o coordenador. Dedica-se sobretudo à cirurgia torácica minimamente invasiva, com interesse especial em oncologia pulmonar. É assistente convidado da Faculdade de Medicina do Porto, membro da Comissão Científica do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão. Muito obrigado por se juntar a nós neste novo fogo. Venha-já. Novo Fogo é um podcast do Pulmonal. A primeira temporada, Inovação no Cancro do Pulmão, tem o apoio da Merck. 7º episódio, Avanços na Cirurgia Torácica. Gostaríamos de começar exatamente por nos dizer qual é o papel da cirurgia nos estadios iniciais. Bom dia, obrigado pelo convite. A cirurgia torácica, para começar aqui com o tema geral, a cirurgia torácica é o grande tratamento, é a grande terapêutica nos estadios iniciais do cancro do pulmão. De facto, é interessante falarmos de cirurgia torácica relacionada com a inovação no cancro do pulmão, porque a cirurgia torácica é uma das especialidades médicas, ou melhor, eu diria que é a especialidade cirúrgica mais excitante neste momento, com maior inovação nas últimas 2 décadas. Tanto em termos tecnológicos como de técnicas cirúrgicas, abordagens cirúrgicas, e ela é a base do tratamento do cancro de pulmão, do tratamento radical. Portanto, como nós sabemos, a grande maioria do cancro de pulmão detectado hoje em dia, estamos a tentar mudar isso, mas a grande maioria do cancro detectado hoje em dia em estadios avançados, nos doentes em que têm até agora a sorte de serem detectados em estadios precoces, a cirurgia é o tratamento que nós não chamamos curativo, mas chamamos de tratamento radical, é um tratamento que melhor prognóstico poderá dar ao doente. E isto, de facto, é um campo em constante mudança, porque hoje em dia o que se fala muito é o rastreio de cancro de pulmão. E isto vai ser um dos grandes paradigmas de mudança. Daí a importância do rastreio, Dr. Pedro, acha que isso faz sentido para mais rapidamente chegarmos a estes doentes? Faz todo sentido. Nós temos evidência mundial, até temos 2 grandes ensaios, um deles europeu, em que o rastreio salva vidas. O rastreio diminui a mortalidade dos doentes com cancro de pulmão em cerca de 20%. E qual é que é o papel da cirurgia torácica disto? É um papel muito relevante, porque o rastreio vai permitir detectar os doentes em um estadio mais precoce. Portanto, enquanto neste momento cerca de 80% dos doentes são detectados em estadios avançados, com o rastreio podemos detectar até cerca de 80% em estadios precoces. Portanto, os doentes detectados em estadios precoces podem ser submetidos à cirurgia, podem ter uma terapêutica radical. Portanto, o rastreio vai certamente salvar vidas. É necessário, cada vez uma entidade mais necessária para nós. Esta grande evolução do século da cirurgia torácica tem a ver com esta cirurgia minimamente invasiva, da qual o Dr. Pedro também é um precursor também na atualidade. Quer nos falar um bocadinho sobre isto? Como é que... Sim, no cancro do pulmão, nos estadios precoces, como eu disse, o tratamento primordial é a cirurgia, e a cirurgia torácica durante muitos anos esteve parada, esteve estagnada no tempo, eu diria até à mudança de século. Nós ficamos parados em fazer grandes incisões no tórax, é a ideia que as pessoas têm, até aquela ideia que vê dos maços de tabaco, das grandes incisões no tórax, com grande abertura de costela, em que retiramos grande parte do pulmão. Isso mudou nas últimas 2 décadas.
Aqui em Portugal essa mudança foi mais até a partir da última década, é onde nós começamos, em vez de fazer, nós chamamos de cirurgia clássica, as clássicas toracotomias, mudamos para a cirurgia minimamente invasiva. O que é que isto é? Isto é uma cirurgia que nós, em vez de fazermos uma grande incisão, fazemos uma incisão mais pequena, uma ou várias incisões, não precisamos afastar as costelas, portanto os doentes têm abordagens cirúrgicas, ou o que nós chamamos de abordagem cirúrgica, menos invasiva, vão ter menos dor, menos tempo de internamento, uma recuperação mais fácil. Portanto, os doentes ao final, no dia seguinte à cirurgia, já estão a caminhar de um lado para o outro e muitos até têm alta no dia a seguir à cirurgia, o que é uma evolução brutal. Foi a grande evolução no início do século da cirurgia torácica, que hoje em dia é um standard. Qualquer cirurgia está. E em relação, nomeadamente à inovação da técnica cirúrgica, e aqui já nos deu um exemplo, estas recessões sublobulares, como é que se vê isto no benefício também para o próprio doente? O que nós mudamos, o que eu expliquei há bocado é que nós mudamos a abordagem cirúrgica, portanto a forma como nós entramos no tórax, como operamos os doentes, mudamos para estas incisões mais pequenas. Antigamente o que se fazia, que ficou considerado o gold standard durante muitos anos, era nós retirarmos metade de um pulmão por um cancro do pulmão. Portanto, um doente que tivesse uma lesão pequena com 1 centímetro, que é o que nós consideramos relativamente pequeno no estádio precoce, a cirurgia standard era fazer uma lobectomia, portanto retirar à esquerda, por exemplo, metade do pulmão. Nós fomos mudando este paradigma, portanto cada vez percebemos que não faz sentido estar a retirar tanto pulmão, e o que nós hoje em dia advocamos, e há evidência cada vez mais consistente sobre isso, é fazermos ressecções sublubares. Portanto, são técnicas cirúrgicas mais complexas, por vezes tornam as cirurgias com maior tempo, mas o benefício é claro. Portanto, em vez de retirarmos metade de um pulmão, fazer uma lobectomia, retiramos apenas o segmento onde aquele nódulo está localizado. Isto é especialmente considerado para doentes com lesões com menos de 2 centímetros, algo selecionados, mas são técnicas em que poupamos pulmão, ocupar pulmão, poupamos função pulmonar. Portanto, os doentes, teoricamente, ficam com melhor função pulmonar, têm mais status funcional, até para mais tarde, se tiverem outra doença novamente, quer seja o próprio pulmão ou outra doença pulmonar ou sistémica, poderem ter maior capacidade de enfrentar. Falávamos há pouco desta realidade dos rastreios, que pode ser aqui ou alguma indicação, pode ter indicação, mas para além disso, que outras situações do cancro do pulmão em estadias iniciais é que vocês, no fundo, utilizam como tratamento preferencial a cirurgia? Em que situações quais são um doente elegível para uma cirurgia nestas áreas, que só especificamente, se calhar, avançar um bocadinho mais, para nos dar aqui um panorama mais alargado? Certo. Nós, quando detectamos um doente em estadio precoce, em que a cirurgia é o principal terapêutico, não quer dizer que todos os doentes detectados nessa fase são operados. O problema do cancro de pulmão é que tem fatores de risco, nomeadamente o tabagismo, que é um fator de risco para múltiplas outras doenças. Portanto, temos que saber que os doentes que são operados, ou que podem ser operados, são aqueles em que não têm mais nenhuma doença que seja altamente relevante e poderão ser operados. Portanto, muitos doentes, devido ao tabaco, já têm doença coronária, têm outro tipo de doença pulmonar, até que não podem ser operados. Esta conjugação de tudo que nós falamos até agora, nomeadamente a cirurgia minimamente invasiva, por toracoscopia, que é esse o significado que fazemos, e as ressecções sublubares, de certa forma, até conseguimos trazer mais doentes para a cirurgia. Portanto, uma cirurgia menos agressiva, onde poupamos mais pulmão, se calhar em doentes que antigamente tinham muitas comorbilidades e não eram operados, porque eram doentes muito doentes, sendo a expressão, hoje em dia conseguimos que eles sejam operados, portanto conseguimos detectar cada vez doença mais precoce, operar mais doentes e ainda assim pegarem doentes ainda mais doentes e trazê-los para a cirurgia. Portanto, a cirurgia neste momento é um grande fator decisivo no prognóstico. E às vezes também, então seria possível, ou é seguramente possível também, naquilo que possam ser a existência de metástases pulmonares ou outro tipo de complicações, que não diretamente o tumor no pulmão. Certo, portanto neste caso já estaremos a falar em doentes com estadios mais avançados, portanto doentes que nós chamamos localmente avançados, e isso também, voltando mais uma vez ao tema do que estamos aqui a falar, eu diria que esse tem sido o grande hot topic, a grande evolução até no último ano e nos últimos 2 anos. Portanto, nós entramos
recentemente nestas terapêuticas com quimioterapia e imunoterapia, as terapêuticas neoadjuvantes, perioperatórias e até adjuvantes, com o que englobam a imunoterapia. O cancro de pulmão já usa isto há muito tempo, mas nós usamos agora nas doenças mais localmente avançadas, portanto, as doenças potencialmente cirúrgicas usamos há relativamente pouco tempo. Isto tem sido uma revolução muito grande. Portanto, antigamente o que nós fazíamos era, ou que era prática, os doentes com doença localmente avançada, portanto, com alguma metastação até nos ganglios à volta do pulmão, a grande maioria não eram operados porque consideravam-os que tinham uma doença avançada. Hoje em dia nós temos armas muito importantes, a quimioterapia e a imunoterapia, que não falei, em que podemos oferecer essas armas antes da cirurgia para controlar, de certa forma, a doença e os doentes serem operados. Portanto, também, de certa forma, vamos ganhar alguns doentes para a cirurgia e conseguir oferecer este tratamento radical. É uma das grandes evoluções que eu diria quase todos os meses tem mudado a evidência que temos sobre isso, e o que nós sabíamos há 5 anos atrás era pouquíssimo. O ano passado houve uma grande boom nesta área. Certamente daqui a 5 anos vamos ter novidades ainda mais espantosas neste ramo. Ou seja, é uma área muito em desenvolvimento, muita inovação, com muito benefício para os doentes. Muito benefício. Portanto, nós é uma área em que neste momento nós conseguimos fazer essas terapêuticas que eu falei, com quimioterapia e imunoterapia antes da cirurgia, em lesões grandes ou lesões que têm alguma metastação nos gânglios, e com essas terapêuticas conseguimos reduzir consideravelmente essas lesões, reduzir a existência de metástases nos gânglios, e os doentes são operados e depois até percebemos, em alguns casos, que não havia doença, que havia doença previamente, mas com essa terapêutica nós eliminamos toda a doença e a cirurgia permitiu retirar a parte residual da doença que tinha. Portanto, isto tem sido uma evolução brutal, porque esses doentes são os vida a Deus. Estamos a falar dos doentes localmente avançados, que é os estadios 3, nós somos os estadios 3, tinham uma sobrevida baixa, e com esta conjugação de tratamentos, com a quimioterapia, imunoterapia e com a cirurgia, conseguimos ter uma sobrevida do doente relativamente importante, uma melhoria muito importante, não só na sobrevida em si, mas na qualidade de vida dos doentes. Também é de excelência. Também a cirurgia minimamente invasiva também contribui para isso, não é? Correto. Num outro desafio que também depois vai condicionar aquilo que é a resposta que o doente possa ter, nesta avaliação pré-operatória, como é que isso é feito? Não é? Para tentarmos perceber quem são os doentes elegíveis, que condicionantes é que possam ter aqui ou não. Isso é uma das áreas também em evolução na cirurgia torácica. Nós, como conseguimos perceber, eu digo muitas vezes aos doentes na consulta, que é diferente se estamos a tratar a doença ou estamos a tratar o doente. Porque há lesões no estádio inicial, 1 centímetro, lesões muito pequenas, que o tratamento é naturalmente a cirurgia, mas em que o doente tem muitas comorbilidades e não pode ser operado. Portanto, o que é que nós temos que fazer inicialmente? Nós temos que avaliar o estado do doente, as doenças todas que ele tem, as comorbilidades, e temos que avaliar a função cardíaca e a função pulmonar. E a avaliação da função pulmonar é algo que tem mudado ao longo dos tempos. Para isso nós fazemos a espirometria, muito conhecida no campo da pneumologia, e só os doentes que têm capacidade de retirarmos pulmão é que nós podemos retirar. Nós retiramos metade de um pulmão a uma pessoa que já não tinha função pulmonar, ou depois não consegue naturalmente respirar. E, portanto, nós hoje em dia estamos a mudar muito este paradigma. Cada vez conseguimos operar doentes com menos função pulmonar, doentes cada vez mais doentes. Antigamente, um doente que tivesse tido tuberculose era um doente com um pulmão muito gasto, com muito má função, muito provavelmente não era operado. Um doente com uma DPOC importante também não era operado. Hoje em dia nós conseguimos perceber melhor a função pulmonar, conseguimos perceber melhor a fisiologia pulmonar e oferecer uma técnica cirúrgica adaptada a cada doente. Portanto, este clichê da medicina da precisão está a chegar à cirurgia torácica. Nós temos cada vez mais uma cirurgia dirigida para aquele doente, conseguimos perceber como é que é a função daquele doente, a localização precisa da lesão e exatamente a cirurgia que aquele doente precisa, que objetivamente será diferente da cirurgia de outros doentes. Portanto, já não usamos one size fits all, não é? De uma coisa certa para todos, não, cada um tem a sua cirurgia
torácica de precisão neste. Individualizando cada vez mais aquilo que é a necessidade de cada doente. Estamos a chegar ao fim e temos que, se calhar, pensar um bocadinho também no hoje e no futuro, e uma vez mais a cirurgia tem, como disse, tem tido aqui uma evolução grande. Como é que o Dr. Pedro prevê que o futuro da cirurgia para estes doentes vá desenvolver-se? O que é que acha que estará aí? Já falava de alguma coisa que está a chegar. Como é que imagina o futuro? Eu acho que temos que perspectivar o futuro a curto, médio prazo e o futuro a longo prazo. O nosso futuro utópico a longuíssimo prazo é não haver tabaco. Os outros dizem cancro de pulmão, que é a principal causa, portanto nós não temos de procurar os doentes porque não há cancro de pulmão, mas a curto, médio prazo, durante muitos anos vamos infelizmente ter trabalho e vamos ter que tratar cirurgicamente os doentes. A minha perspectiva a curto, médio prazo é que, com a entrada objetiva do que nós precisamos do rastreio de cancro pulmonar, nós vamos ter muitos doentes em fase cirúrgica. E esses doentes vão ter que ser operados, e é o tratamento, não curativo, mas uma vez o tratamento radical. Portanto, nós vamos aumentar cada vez mais o leque de doentes e necessariamente vamos ter novamente que ter uma cirurgia precisa para cada doente. Portanto, o rastreio de cancro de pulmão permite detectar, como disse, em estadios mais precoces as doenças, e muitas vezes detectamos doenças até com menos de 1 centímetro ou 1 centímetro. Portanto, nós temos cada vez que aliar mais ao que já temos nas armas da cirurgia torácica, que é a cirurgia minimamente invasiva, com muita tecnologia, que é o que nós estamos cada vez mais a usar, softwares importantes, softwares de inteligência artificial, e conseguem detectar exatamente com precisão onde é que está a doença, para cirurgicamente sabemos que temos que retirar aquela parte da doença. Portanto, eu perspectivo a cirurgia torácica, eu diria como todas as áreas neste momento, muito ligadas à tecnologia. Portanto, primeiro ao rastreio, tentar precocemente, depois cirurgicamente planearmos muito bem as cirurgias, e depois temos as armas do bloco operatório, portanto a cirurgia minimamente invasiva, das quais englobo também a cirurgia robótica, que é uma realidade já em Portugal e vai continuar a crescer. Portanto, aliarmos estas armas todas para termos um tratamento de excelência para os doentes, sem afetar a qualidade de vida dos doentes, os doentes poderem recuperar a sua vida relativamente normal, passado muito pouco tempo, sem se utilizar este tratamento radical. Sim, fica de facto aqui muito de esperança para além da que já existe. Muito obrigado por ter estado connosco aqui e de facto de uma forma tão simples, mas tão desafiadora e ao mesmo tempo tão complexa, nos ter explicado como é que a cirurgia faz sentido nestas realidades. Muito obrigado, Dr. Pedro. Obrigado, foi um prazer.